Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, o canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal. E hoje nós estamos trazendo uma leitura da alma, tá? Então essa leitura é uma leitura de orientação, de aconselhamentos e direcionamentos para quem está vivendo um despertar espiritual, para quem está numa jornada de expansão da consciência. E também para você que está vivendo aí um relacionamento amoroso, complexo, tá? As minhas leituras, elas estão voltadas para cura emocional, tá? E também orientações sobre espiritualidade, tá certo? Para isso, nós trazemos duas opções. Para o grupo 1, nós temos o cristal azul. E para o grupo 2, o cristal lilás, tá? Então veja qual das duas opções chama mais a sua atenção para que você possa receber a sua mensagem. Se precisarem de mais tempo, vocês pausam o vídeo aqui nesse ponto e aí escolhe com mais calma. Por aqui a gente já vai começando a leitura. Ok? Então vamos lá então. Hoje é uma leitura da alma para a gente trazer as orientações que a espiritualidade quer nos enviar hoje sobre... Olha só. Vamos firmar o nosso compromisso aqui, tá vendo? Ele tá fincando aqui, está firmando aqui, né? Com força, com coragem, com determinação, firmar o nosso compromisso de evolução diante da espiritualidade, tá certo? Acredite na sua magia. Você é um mago, uma maga. Você é capaz de fazer a sua própria magia, tá bom, meus amores? Nós estamos vivendo um tempo muito diferente de como as coisas eram antes, tá? Então, todo e qualquer conceito que vocês tenham sobre como era a espiritualidade no passado, esqueçam. Esse novo tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós vamos precisar buscar novas possibilidades, novas ferramentas. E dentro dessas novas possibilidades e ferramentas para desenvolver a nossa espiritualidade, a gente vai precisar nos desenvolvermos, né? A gente vai precisar desenvolver os nossos potenciais, as nossas capacidades. Como eu digo todos os dias para vocês aqui, ok? Nada mais será de novo do jeito que já foi um dia. E a Sirene está confirmando. Ok? Então, existe um novo tempo. A transição planetária é isso, é nós estarmos num novo tempo, numa nova energia, e nós vamos precisar desenvolver novas habilidades, tá bom? Vamos então ver o que nós temos aqui para o grupo 1. Grupo 1, espiritualidade, que escolheu o cristal azul. Vamos ver como está aqui o campo quântico. Olha, até a linguagem a gente tem que mudar. O que é campo quântico, Gina? É o seu campo energético, né? Os seus corpos sutis. Você não é só esse corpo matéria que você tem aí. Você tem energias ao seu derredor, tá? E eu vou te mostrar daqui a pouco uma imagem para você entender isso. Vamos ver aqui então, primeira energia. Vamos ver como está a sua dimensão espiritual. O que a espiritualidade quer aqui trazer da dimensão espiritual? A estrela, que lindo! Vocês estão muito bem amparados pela sua espiritualidade, tá? E para quem não entende isso, por que nós temos mentores? Por que nós temos, né, os guias que nos orientam? Por que nós temos os anjos que estão lá, né, nos guiando, nos orientando, os mentores espirituais, os mestres espirituais? Por que nós temos essa orientação? Porque quando você vai para a escola, você não tem um professor? Você não tem um instrutor que ensina você a dirigir seu carro? Onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer coisa que nós precisamos aprender, nós vamos precisar de alguém que nos ensine. Então, logo, se Deus criou esse mundo, criou esse universo, criou todas as coisas que há, né? Ele criou o ser humano, criou essa terra maravilhosa para nós vivermos nela. Logo, nós não estamos aqui a Deus dará, como dizia minha mãe, né? Minha mãe falava muito essa palavra, Deus dará. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui à mercê da sorte. Nós estamos aqui sendo orientados e guiados por seres de luz, de hierarquia de luz, que estão acima de nós,
que tem um pouco mais de conhecimento do que nós temos da verdade absoluta, porque só quem é dono da verdade absoluta é Deus. Eu já falei isso para vocês. Ninguém é dono da verdade absoluta. Nenhum caminho que você venha seguir, que as pessoas se considerem supostamente donos da verdade, não são. Somente o Criador é dono de toda a verdade. E todos nós que vivemos aqui na matéria, a gente vai acessando partículas, essas partículas mínimas, vamos tendo percepção das partículas mínimas do todo, que seria a verdade. Ela só pode pertencer ao todo. Ela não pertence a nenhum grupo específico, a ninguém específico, tá certo? Então, o que acontece? Dentro desses seres de hierarquia de luz, nós estamos amparados. Nós estamos amparados porque esses seres, eles já percorreram uma certa jornada, né? Aqui na Terra, já reencarnaram aqui na Terra, os mestres ascensos. Não estou falando dos anjos, estou falando dos mestres ascensos, né? Porque os anjos são os nossos guias, os anjos são aqueles que faz que intermedia aquilo que nós precisamos para a nossa vida entre nós e Deus, né? Entre nós e o Criador. Os mestres ascensos, eles já foram, né? Já estiveram aqui na Terra, já viveram a experiência humana, eles sabem como é estar numa experiência humana, e eles conseguiram transcender, conseguiram ascender para esses novos níveis, né? De conhecimento, de consciência. E agora eles estão aí à nossa disposição para nos ajudar, para nos auxiliar na nossa jornada, através da energia que eu sempre trago para vocês dos 7 raios. Então, nós temos o raio azul do mestre Elmória, nós temos o raio dourado, amarelo dourado do mestre Kuthumi, nós temos o raio rosa da mestra Rovena, nós temos o raio branco, né, do mestre Serapis Bey, nós temos o raio verde do mestre Hilarion, e nós temos o raio rubi da mestra Nada, e nós temos aí o grande raio, né, violeta, chama Violeta, que é o nosso grande mestre, que está atuando fortemente na nossa energia nesse momento, que é o Saint Germain, tá certo? Então, vocês do grupo 1, vocês estão amparados pela sua espiritualidade. Vocês estão amparados pelos seus guias, porque vocês estão sendo levados por uma jornada de renovação. Independente do ponto, do processo que você esteja vivendo nesse momento, lembre-se que nós estamos dentro de uma etapa de ascensão espiritual. Então, não existe um ponto final. Eu despertei e agora já está tudo certo. Não. Eu me despertei, clicou. Eu entendi que existe, né, um mundo espiritual para além, existe coisas para além da matéria que eu estou vivendo aqui. Cliquei. Agora eu vou para o meu processo. É como se fosse aquela espiral que eu vou subindo um degrau de cada vez. Tá? E eu vou mostrar para vocês isso em imagem. Só um minutinho. Eu tenho esse oráculo aqui que é lindo, né? Tá vendo? É lindo. O time to go. Olha só, é hora de seguir, tá vendo? Hora de ir, hora de ascender, tá vendo? Ela tá subindo aqui. A carta que eu peguei, coincidentemente, fala de ascensão. Da gente estar subindo, né? Aqui para os próximos níveis. E essa aqui, se vocês conseguem ver direitinho, tá vendo uma imagem? Tem até um rosto subentendido aqui dentro da imagem, né? Mas aqui nós temos a espiral da nossa ascensão espiritual, tá vendo? Então, a gente começa aqui em algum ponto, e aí a gente vai indo, ok? Indo, até chegar aqui à fonte, que é lá no finalzinho, tá certo? Então, isso é a ascensão espiritual. Essa aqui é a espiral, esse símbolo aqui, simboliza a espiral da nossa ascensão espiritual. Simboliza também os fractais de alma, né? Que nós vamos ascendendo dentro dos fractais. Mas esse é assunto muito longo para ser explicado aqui para vocês, né? Mas se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam, né? O que são fractais de alma, tá? Ok? Então, vocês estão sendo aparados e guiados. Vamos ver o que mais aqui para o grupo. Se deixar, eu passo o dia inteiro aqui palestrando para vocês só com a carta da estrela. Vamos ver aqui, então. O que mais que nós temos aqui? Vamos fazer a leitura do seu campo mental. Eu vou ter que tirar, não vai sair, ok? Julgamento, olha só, é um novo despertar, tá? Um novo despertar para vocês, é o chamado. Para a maioria de vocês estão aqui estão passando pela primeira vez ou pela terceira vez, que seja, para um novo despertar. Tem fases, Gina, dentro do despertar, várias, tá?
Já perdi as contas aí de quantos eu já tive, tá certo? Então, existe aqui um momento crucial para a maioria de vocês aqui que escolheram o grupo 1, Roda da Fortuna. Existe uma etapa kármica que você está vivendo nesse momento, tá? Independente se você já percorreu uma longa jornada, independente de qualquer coisa, você está vivendo um momento de dualidade ainda, principalmente no quesito das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos amorosos, tá? O que me parece aqui? Para a maioria de vocês escolheram o grupo 1, vocês trouxeram para essa vida muitas situações relacionadas com outras pessoas. Então, é como se vocês precisassem ter vivido aqui vários relacionamentos kármicos, né? Vários contextos amorosos aqui muito complexos, porque me parece que assim a sua alma escolheu tanto para resolver a pendência kármica que você tinha com essas pessoas, quanto também para resolver emoções e sentimentos que você carregava com você sobre relacionamentos. Então, às vezes, são formas de pensamento que nós temos sobre relacionamentos, a forma de sentir as emoções, e a maioria não tem, assim, muita habilidade em se conectar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Então, tudo isso acarretou muitos karmas aqui para você resolver nesta vida através dos relacionamentos. Porque me parece que, para a maioria de vocês seguiram, trilharam caminhos aqui em outras vidas tão complexos, trilharam caminhos assim de pessoas que foram completamente desconectadas das emoções. Provavelmente vocês foram muito materialistas em outras vidas, né? Percorrendo caminhos distantes das emoções e achando que aquilo era o certo, não sentir as emoções, não sentir os sentimentos, são pessoas mais práticas, pessoas mais materialistas, fazendo escolhas pelo mundo material, que vocês foram percorrendo esse caminho tantas vezes na vida de vocês, em tantas vidas, que vocês literalmente desconectaram do mundo emocional de vocês, das emoções. Vocês passaram a viver em prol do mental, tá? Em prol da mente, a razão, a lógica, né? A matemática, a física newtoniana, não a física quântica do Max Planck, né? Entendeu? Então, vocês percorreram aqui a matéria. Se vocês foram caminhar, né? A jornada de alma de vocês aqui percorreram aqui nessa terra, em outras vidas, assim, vivendo a matéria, tá? Vivendo os amores, as paixões, os relacionamentos, eles são matéria também, tá? Todo mundo acha que pelo fato de estar se relacionando com alguém, significa que está conectado às emoções, nem sempre. Nós podemos ser uma pessoa que passamos a vida inteira tendo relacionamentos um atrás dos outros, nos relacionando com as pessoas, mas sermos totalmente desconectados realmente do nosso centro aqui do sentir, tá? Nós podemos ter vivido vidas e vidas aqui, ou essa vida, pode ter sido nessa vida agora também, você pode ter tido vários relacionamentos, mas você viveu essas relações somente a partir da visão da matéria, ou seja, do corpo, da atração física, do desejo sexual, só a partir dessas coisas que são da matéria. Mas não conectado verdadeiramente, não numa conexão verdadeira, né, através do sentimento com uma pessoa. Tá certo? Então, provavelmente você tem até dificuldade de diferenciar, né, Ser de Luz? Você que escolheu aqui o cristal azul, provavelmente você tenha dificuldade em separar o que é desejo, o que é atração, e o que é paixão, e o que é amor. E eu acho pouco provável que... Eu me incluo também nesse grupo, tá, gente? Eu acho pouco provável que... Eu acredito que pouquíssimos de nós aqui, tá? Pouquíssimos de nós. Nós somos um grupo pequeno aqui. Não deve ter uma pessoa ou duas que tenha experimentado o amor verdadeiro aqui, né? Eu acho que quem é mãe, pai, chega muito próximo. Dependendo, né? Eu acho que o amor incondicional mais... Assim, eu acho que o sentimento mais próximo de um amor incondicional é o amor de mãe para com o filho. Mas mesmo assim, a gente percebe que, a gente analisando, a gente percebe que tem muitas mães, muitos pais que desenvolvem relacionamentos tóxicos em relação aos filhos. Ou seja, muitas vezes são mães possessivas, ciumentas, controladoras, né? Então, pessoas que não desenvolvem, ou desenvolvem uma codependência dos filhos, ou faz com que os filhos desenvolvam uma codependência delas, entendeu? Então, a partir do momento que o relacionamento não é saudável,
A gente pode chamar que existe um amor sim, mas uma forma de amor ali um pouco distorcida, que é através do apego. Quando o amor é distorcido, quando ele envolve apego, posse, ciúme, controle, entendem? Então, isso é uma forma distorcida de sentir as emoções. Então, mesmo assim, se a gente for analisar bem, a gente vai ver que até mesmo como mãe e filho, a gente percebe que não é tão genuíno assim esse amor, né? Existe ali interesses, às vezes porque eu quero que a pessoa seja do jeito que eu quero. Enfim, existem vários fatores, tá? Então, a gente aprendeu a viver o amor, as emoções, os sentimentos nessa visão matéria. Não através do sentimento verdadeiro e genuíno, que é o amor universal, que é o amor divino, que é o amor incondicional. E talvez por isso você tenha atraído tantas pessoas para o seu campo energético nessa vida, né? Eu sinto aqui que as pessoas que vieram para o grupo 1 aqui, que escolheram a primeira opção, são pessoas que viveram muitos relacionamentos kármicos, muitos mesmo. Por quê? Porque vocês estavam repetindo um padrão de vidas passadas, repetindo um padrão do qual você achava que estar sentindo desejo e atração por alguém era uma forma de amor, de sentimento. Desejo, atração, paixão, você interpretava isso como sendo uma forma, né, de amor. E era a única forma que você conhecia de sentir as emoções. Era através das paixões, dos desejos, né? E por isso que essas relações sempre terminaram e sempre foram motivos de frustração e decepção para você. Porque você idealizava viver o amor, mas ao mesmo tempo você estava vivendo só uma paixão momentânea, só uma química, né? Ali uma atração física momentânea com aquela pessoa, e aquilo ali terminava ali mesmo, tá certo? Então, como eu percebo? Eu percebo que eu estou vivendo um relacionamento através do desejo, da paixão. Primeiro que vocês sabem que paixão, ela acaba, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, a paixão, ela cessa. E aí, você tem de 1 ano e meio até 2 anos para construir algo mais profundo com alguém. Se você não consegue construir um relacionamento mais sólido durante 2 anos com uma pessoa, esquece, esse relacionamento vai terminar. Você pode até conseguir mantê-lo por mais tempo, mas não vai ser um relacionamento baseado em estrutura, numa estrutura de amor, de sentimento. Vai ser um relacionamento estruturado ali por outras questões, tá? E não por um sentimento verdadeiro. Então, se passou esse tempo da paixão, daquela empolgação, da química, do desejo sexual, e você não conseguiu estabelecer um laço mais profundo com essa pessoa, um laço afetivo, amoroso, né? E aí vocês começam a perceber que vocês não têm nada em comum, cada um tem uma visão de mundo, cada um vai seguir um caminho, um destino, e vocês não têm coisas em comum diante da vida para continuarem caminhando lado a lado, então isso fatalmente vai haver um afastamento. Aí você percebe, aqui era paixão, aqui era química. E a gente pode transformar isso em amor? Podemos. Mas a gente tem um prazo, gente, para transformar. E precisa. Muitas pessoas perguntam, mas a gente não pode construir algo juntos e estarmos juntos? E tem sim, podemos construir. Mas desde que os dois estejam dispostos. Tá certo? Então, um relacionamento é feito de pessoas disponíveis, olha só essas palavras, disponíveis, dispostos a construírem uma relação juntos. Senão, essa relação vai continuar sendo baseada em química, em atração e desejo e pronto. E aí vocês se encontram só de vez em quando para matar o desejo, para saciar aqui, né, a vontade, e depois cada um vai para o seu lado e aí vocês continuam na frustração, na decepção, porque vocês querem ter um compromisso mais profundo com alguém, vocês querem se aprofundar, né, numa relação com alguém, e vocês não conseguem. Entende? Então, o padrão aqui do seu inconsciente é esse. É você estar manifestando relacionamentos a partir dessas preferências, digamos assim, do qual você já traz isso de vidas passadas. Roda da Fortuna fala disso, o julgamento fala do despertar, do renascimento. Por quê? Porque essa forma aqui precisa mudar. Essa forma aqui precisa mudar. Você precisa ser uma pessoa que precisa desenvolver aqui o sentir, desenvolver o conectar com o amor universal, né? Passando aqui por uma renovação, passando por uma cura emocional profunda, você vai conseguir se conectar com o amor divino e a partir disso você começar a se conectar também com as pessoas através desse amor divino,
incondicional. E aí você vai conseguir aprofundar numa relação da qual você vem sonhando, desejando provavelmente há muito tempo. Então, um amor genuíno, um amor companheiro, leal, alguém que tem uma verdadeira conexão espiritual com você, tá certo? E as pessoas que têm conexão espiritual, que ficam juntas, elas sabem do que eu tô falando. A conexão espiritual é uma conexão de que uma relação, ela simplesmente existe. É pessoas que resolvem caminhar lado a lado simplesmente porque querem estar ao lado da outra. Não é porque uma tem um corpo bonito, né? E tem aquele corpão que chama atenção e tem, não é pela atração, pelo desejo, pela paixão, não é pelo dinheiro que a pessoa tem, não é pelo que a pessoa pode me oferecer, não é por nenhum status, não é por nenhuma conveniência, né? A relação, ela vai existir simplesmente porque duas pessoas querem estar juntas, independente das circunstâncias, independente do externo, independente das aparências, independente do status, independente se eu estou aqui para viver uma relação para mostrar para os outros alguma coisa, ou provar para alguém alguma coisa. Tá certo, meus amores? Então, quando vocês pedirem uma relação, quando vocês pedem, ou já, eu acho que para a maioria de vocês aqui, vocês já oraram e pediram a Deus um relacionamento verdadeiro e profundo, vocês vão ter que lembrar tudo isso. Vocês vão ter que lembrar, para você viver uma relação genuína com alguém, profunda, com uma profunda conexão espiritual, primeiro você vai ter que desmantelar, olha só a palavra que veio, né? Primeiro você vai ter que desmantelar, desestruturar, né? Romper todos os seus paradigmas que você usa para escolher os seus relacionamentos. Então, com que base você vem construindo os seus relacionamentos? A partir de que preferências você vem escolhendo as pessoas que você quer se relacionar? Ah, eu vou escolher aquele cara lá da academia, que ele é, né, sarado, bombado, bonitão. Vou escolher aquela menina também sarada, né? Então, a gente já pensa, tá vendo? Quando a gente vai escolher alguém para ver um relacionamento, a gente já vai pensando logo, né, na aparência física. Quando a gente olha as pessoas, a gente olha pela aparência física, porque o físico, ele remete ali ao desejo, à atração da parte física, já tá falando, a parte física, tá certo? Mas isso sustenta a relação por um tempo, mas depois, se não houver a conexão mais profunda, se não houver a conexão afetiva, um relacionamento, entendeu? Não vai sustentar por muito tempo. Eu não tô dizendo que essas coisas não são importantes, tá? É óbvio, quando a gente olha, né, para a pessoa, a gente tem que sentir aquela química, aquele desejo. É importante tudo isso também, mas não é só isso, né? A gente tem que colocar na balança. São várias coisas que faz com que a gente, né, construa ali um relacionamento com alguém, tá certo? Então, tudo isso a gente vai precisar romper os paradigmas. Romper os paradigmas, limpar as suas crenças, limpar os seus padrões, né? Muitos de vocês aqui carregam padrões de escolherem, de repente vocês se relacionam com pessoas que não priorizam vocês. Para a maioria de vocês aqui, sabe o que acontece? Vocês só vão se apaixonar e só vão ficar desejando, né, correndo atrás, como se diz mesmo, de pessoas que não estão nem aí para vocês. A pessoa não quer, se não quer, a pessoa te rejeita, a pessoa tá com outra pessoa, ou a pessoa te rejeita, ou a pessoa tá vivendo uma relação com outra pessoa. Ou se essa pessoa não está disponível para você, aí é que vocês ficam como se vocês ficassem sedentos da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não está disponível. E por que eu tenho isso? Por que eu só gosto, igual a música lá, né? Tinha uma música que minha mãe ouvia dizendo que era só vou gostar de quem... Ah, eu acho que era até do Roberto Carlos, né, que ele falava, só vou gostar de quem gosta de mim. Só que aqui é o contrário. Vocês só gostam de quem não gostam de vocês. Entendem? Então, isso é o quê? Isso é padrão inconsciente que vocês carregam. É que, no fundo, vocês carregam no inconsciente de vocês uma indisponibilidade tão grande de se conectar com as emoções, de que vocês vão atrair para vocês só pessoas que estão disponíveis, são pessoas que não vão estar disponíveis para vocês emocionalmente, falando, para mostrar para você que o padrão está lá no inconsciente, que na verdade... A pessoa que se mostra indisponível emocionalmente para você, na verdade, é vocês que não estão se conectando com as emoções de vocês. Por isso que vocês atraem pessoas que não estão disponíveis emocionalmente. Essa é a verdade nua e crua que a gente não quer ver, tá certo? O nosso ego não quer deixar ver que todas as frustrações que eu tive na vida,
né? Não tem a ver com as pessoas que eu encontrei, tem a ver com os padrões que eu carrego que faz com que eu atraia essas pessoas. Na verdade, no fundo do fundo, somos nós que somos que na verdade somos nós que não aprendemos a conectar com as nossas emoções e por isso que a gente fica atraindo pessoas indisponíveis. E para mostrar que eu tô falando aqui, olha só, o imperador ficou no fundo do deck. Imperador são pessoas que vivem relacionamentos a partir do controle. Eu quero controlar, né? Ferida da traição aqui muito forte para vocês, tá? Porque a carta dos amantes também, o imperador remete a essa energia de pessoas que carregam a ferida da traição. Então, a pessoa que carrega a ferida da traição, o que ela vai fazer? Ela vai se auto-sabotar de cima a baixo. Ela só vai encontrar pessoas que ou já estão comprometidas com outra pessoa, pessoas que são indisponíveis emocionalmente, pessoas frias, pessoas lógicas, racionais, pessoas que não estão também conectadas com as emoções, que é para poder mostrar o que está lá no seu inconsciente. Só que a sua alma está dentro dessa jornada, né, de te levar para que você sinta as emoções. Está na hora de você viver um relacionamento a partir das emoções, a partir do sentimento. E não dessa razão lógica que a gente fala. Primeiro que a gente quer escolher de quem a gente vai amar. Olha, a ilusão já começa aí. Não, eu quero uma pessoa. Às vezes até eu falo para vocês escreverem uma cartinha, né, de como vocês desejam uma pessoa na vida de vocês, mas é uma forma de manifestação. Mas se a gente for ver bem, uma pessoa tem que estar dentro daquele nível de perfeição que nós colocamos ali, né? Será que a pessoa tem que estar dentro desse nível? E aí eu só vou amar a pessoa se ela for perfeita, se ela estiver dentro daquela perfeição que a gente descreveu? Então, tudo isso a gente precisa refletir. Não que a gente vá aceitar qualquer coisa, não que a gente vai sair desesperado, né? Nada disso, gente. Nem pegando o primeiro que passa pela frente, né? Porque tudo isso remete a desespero. Então, se você acalmar sua alma, acalmar sua mente, seu coração, suas emoções, seus pensamentos, você procurar se entender, se autoconhecer, por isso a necessidade do autoconhecimento, para que você saiba quem você é, como você sente as emoções, o que você pensa sobre tudo isso. Então você vai se autoconhecer, você vai se entender e você vai começar a ter o discernimento das relações que você vai viver na sua vida. Saber cada coisa, diferenciar através, né, da sua intuição, desenvolver a intuição, tá bom? Mas vocês precisam saber de uma coisa. A nossa intuição ela só vai funcionar quando nós estivermos desapegadas do nosso ego. Porque o nosso ego é que carrega os padrões. Se o meu ego ele carrega os padrões e meus padrões estão no meu inconsciente, então ele vai estar sempre lá mandando os mesmos padrões para a minha vida. Então a gente vai ter que vencer o nosso ego para poder a gente se conectar com a nossa alma. E agir a partir da conexão com a nossa alma através da nossa intuição. É por isso que vocês... Não, mas Geina, eu sinto que a pessoa gosta de mim. Nossa, Geina, eu sinto. Não esquece. Esse sentir aí tá mais ligado ao seu ego do que à sua própria intuição, tá bom? Principalmente quando a pessoa não demonstra em nada que gosta de vocês e vocês só... Eu sinto que a pessoa gosta de mim. Gosta, mas não como você está imaginando, você está pensando, né? Gosta do jeito... A gente pode gostar de várias pessoas, eu gosto de várias pessoas, mas não necessariamente eu quero estar casada com elas, em um compromisso com elas, né? 4 de ouros, muitos padrões aqui de apegos nas relações. Apego significa codependência. Codependência fala de sentimentos de... eu sou codependente na relação, porque eu tenho dificuldade de lidar com as relações porque eu tenho medo do abandono, o medo de ser abandonada, ou até mesmo pessoas que estão dentro de uma relação porque não querem abandonar o outro, porque não conseguem, a dor de você abandonar o outro parece ser maior do que, né? Mesmo você às vezes não querendo estar mais numa relação, mas você não consegue deixar outra pessoa. Apegos, padrões de apegos dentro de relacionamento, tá? Valete de ouros. Valete de ouros fala de uma renovação, de algo que você precisa conectar para renovar, no sentido de repente, tem a ver com autoconhecimento. Vamos entender aqui. E saíram mais 2 cartas aqui. 5 de espadas e rainha de paus. Energia do fundo do deck, 4 de paus. Olha que lindo, 9 de ouros. Perfeito. Ok? Ai, ficou o 2 de copas aqui, olha só. Tá vendo?
O 2 de copas é o encontro do nosso masculino e nosso feminino interno, né? Nossa ânima, nosso ânimos interno. Então, primeiro eu tenho que fazer a integração das energias internas em mim, né? Eu tenho que equilibrar o meu masculino, equilibrar o meu feminino. Estudem sobre isso, sobre o equilíbrio das polaridades masculina e feminina. Como é que eu vou integrar essas energias dentro de mim? Como que eu trabalho a energia feminina? Você é homem, como você vai trabalhar a sua energia feminina? Para você ser uma pessoa conectada ao mundo espiritual. Então, você vai trabalhar a sua sensibilidade, você vai trabalhar a sua intuição, né? Você vai desenvolver as suas emoções, aprender a se conectar com as suas emoções, porque só assim você vai conseguir conectar com o mundo espiritual. Não adianta a gente ser protegido e amparado. Nós somos protegidos e amparados pelo mundo espiritual. Temos proteção espiritual, ok? Ponto. Mas como que eu vou me conectar com esse mundo espiritual? Né? Como que eu vou trabalhar a minha espiritualidade? Você acha que é só fazer uma oração? Eu já estou conectada com o mundo espiritual? Não. Entendeu? Eu tenho que desenvolver. É como se nós fôssemos um diamante a ser lapidado. É como se nós fôssemos uma ferramenta que tem que ser polida. Nós vamos precisar fazer um trabalho interno. Eu vou precisar trabalhar minhas emoções, eu vou precisar trabalhar meu mental, eu vou precisar trabalhar meu autoconhecimento, eu vou precisar, né, reconhecer, né, esse ego que nós carregamos dentro, né, das nossas experiências, esse piloto automático que está conduzindo a minha vida. Eu vou precisar identificar isso, identificar o que é o que, quem é quem. A autoobservação, o autoconhecimento, a autoanálise. Tá certo? Então, tem coisas que a gente não vai encontrar fora. A gente pode ir no terapeuta, a gente pode ir como é que se chama? Num sacerdote aí de uma religião. A gente pode... Porque tudo que o ser humano pensa que ele quer resolver, ele acha que ele vai encontrar fora. Não, eu vou lá naquele lugar que eu vou encontrar a resposta lá. Não, eu vou lá com aquela pessoa que aquela pessoa vai resolver meu problema. Não, eu vou lá não sei onde. Todas essas coisas que a gente tem fora de nós, elas são ferramentas que vão dar ali uma pecinha do nosso quebra-cabeça. Mas quem vai precisar montar o seu quebra-cabeça é você. Nunca esqueçam disso. É por isso que eu falo para vocês que o pensar diferente, pensar fora da caixa nessa nova era vai ser fundamental, porque você vai ter que montar o seu quebra-cabeça, consulente. Você não vai encontrar o quebra-cabeça já montado e alguém vai te dar pronto. Tá aqui a caixinha do seu quebra-cabeça, do seu despertar espiritual, tá tudo aqui, faça isso aqui, que isso aqui vai dar tudo certo para você e você vai ficar iluminado. Quem dera que fosse assim, tá? Então, a jornada de despertar da consciência, e esqueçam esse pessoal que fica aí na internet falando que tá, meu Deus, né? Porque eu tenho um mentor extraterrestre, um tem um mentor extraterrestre, o outro tem um mentor lá não sei das quantas, o outro tem uma conexão, aí faz projeção, como é que é? Projeção astral, o outro faz não sei o quê. E aí você olha para tudo isso, você se acha um Zé ninguém, né? Diante de tantas pessoas espiritualizadas e passando aí por fenômenos espirituais incríveis. Gente, isso não diz nada sobre ninguém. Isso não diz que uma pessoa... A pessoa que vive uma experiência com o mundo espiritual não diz muito sobre elas. Nós tivemos aqui no Brasil a mãe de Ná, que vivia espíritos e tinha aquelas coisas... Aquilo é uma habilidade. Nós temos várias habilidades. Nós temos várias habilidades como ser de luz, como seres espirituais. Nós temos várias habilidades e a gente não vai ter a habilidade que esse pessoal tem para poder ser um ser extraordinário e iluminado. Pelo contrário, isso não quer dizer. Tem uma pessoa lá que faz projeção astral que pode ser sim uma pessoa iluminada, mas pode não ser. Tem o outro lá que fala com extraterrestre que pode ser iluminado também, porque fala com extraterrestre, mas também pode não ser. E vocês vão precisar afiar, lapidar a intuição de vocês para vocês terem o discernimento espiritual, para quando vocês olharem para essas pessoas, para olhar para as aparências, vocês vão ter o discernimento espiritual para entender quem é quem. E é por isso que vocês têm que começar aqui com vocês. Vocês começam por vocês, se autoconhecendo. Quando eu me conheço, eu conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o mundo
o universo e vai conhecer a Deus. Então, quando você trabalha, quando você lapida a sua ferramenta chamada intuição e conexão com o mundo espiritual, eu não estou dizendo aqui que você vai começar a ver vultos a partir de amanhã e vai começar a ver seres. Não tem nada a ver com isso. Desenvolver a sua espiritualidade tem a ver com essa lapidação que você faz. Você resolve suas questões emocionais, você resolve suas questões com seu ego, você resolve seus padrões mentais, você faz uma limpeza, uma faxina na sua mente, nas suas emoções, na forma que você vive, e aí você começa a conectar com a sua intuição, e a sua intuição ela vai te expandir o seu terceiro olho, o seu terceiro olho vai te conectar com o mundo espiritual, e você vai sentir as energias, você vai perceber as energias, e você vai olhar para as pessoas e você vai perceber, você vai começar a perceber quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro, quem realmente está conectado com essa iluminação e quem não está, quem está só ali de fachada, fingindo uma coisa que não é. Você vai ter esse discernimento. Eu lutei muito para ter esse discernimento e já tenho um pouquinho. Entende? Então hoje eu olho para as pessoas, eu vejo, eu sinto quem está conectado espiritualmente, quem não está verdadeiramente. Então é uma habilidade que nós podemos desenvolver para vocês desenvolverem, para que vocês não sejam mais marionetes, nem de vocês mesmos. Como nós somos marionetes de nós mesmos? Quando nós somos conduzidos pelos nossos padrões do ego, pelos padrões inconscientes. Quando eu deixo meu ego me auto-sabotar, eu sou uma pessoa que ainda muito ligada à posse, poder, controle, achar que as aparências é que importam. Achar que quem tem mais dinheiro é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa de sucesso. Tudo quando a gente olha para as aparências, para as coisas que são aparências e status, quando a gente ainda valoriza isso, é porque a gente ainda está muito conectado ao nosso ego. Então você tem que desconstruir as suas formas, suas velhas formas de pensar. Dar valor àquelas pessoas. Nossa, aquela pessoa tem PhD em tal assunto. Meu Deus, então aquela pessoa deve saber muito. Aquela pessoa sabe muito naquilo que ela estudou sobre PhD lá X. Não quer dizer que ela sabe tudo sobre a vida. Não quer dizer que essa pessoa tem um conhecimento, sensibilidade espiritual. Não quer dizer, uma coisa não quer dizer a outra, entendeu? Então a gente já precisa ter esse discernimento de separar. Não que essas coisas não tenham valor. Eu super valorizo o conhecimento. Eu acho super importante. Se você valoriza o conhecimento, isso é super importante. Eu também acho importante. Eu estudo todos os dias, tá? Então, estudem sobre os assuntos que interessam para você, leiam livros, estudem, ok? Mas saiba que o que vai nos levar à iluminação é essa jornada do autoconhecimento. É essa jornada do autoconhecimento que vai te levar para a iluminação, para te conectar verdadeiramente com o mundo espiritual. Se você não for por esse caminho, você não vai ser iluminado. Por mais que você vá lá com o Dalai Lama, que ainda é o único, né, que tá lá, e você fique lá com ele durante 5 anos lá, mas se você não fizer a sua jornada de conhecer a ti mesmo, de autoconhecimento, você não vai ser iluminado como ele. Que alguns o consideram iluminado, né? Eu não sei. Enfim, tá? Entendeu o que eu tô querendo dizer? É isso. É isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá certo, grupo 1? Vencer o nosso ego, romper com os paradigmas do mundo, da matéria, das ilusões. É para isso que nós estamos aqui, tá? Uma mensagem final aqui para vocês, se já caiu. Uau! Que linda! Fala sobre confiança, alguma coisa sobre confiança. Vamos ler rapidamente. Uma mensagem aqui do Oráculo dos Portais. Aqui fala habitando na verdade. Mais perfeito que isso, impossível, né? Eu permaneço na luz da verdade. A tradução. Habitando na verdade e eu permaneço na luz da verdade. Tá vendo? Que verdade. E para ela acessar aqui, para ela estar habitando na verdade, o que ela está fazendo? Fechando os olhos. Não é com olhos abertos que a gente vai ver a verdade. Vai ser de olhos fechados. O que significa isso? Quando nós fechamos os olhos para a matéria, quando nós paramos de olhar para a matéria, nós olhamos para dentro. Quando nós fechamos os olhos, vamos olhar para dentro
E aí sim você encontra a sua verdade, você encontra a verdade, o discernimento espiritual, e aí você consegue se iluminar, caminhando o caminho, caminhando pela verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Quando Jesus disse isso, não falou que era para a gente. Ele veio como um exemplo, mestre, né? Como mestre, para nos ensinar como fazer. Então a gente tem que percorrer o caminho que ele percorreu, fazer as coisas como ele fazia. Ai, gente, mas é muito difícil, é. Entendeu? Mas a gente pelo menos tem que ter essa inspiração, né? De um espelhamento, através de uma referência, a gente tentar a nossa própria iluminação. E não colocá-lo como sendo o filho de Deus único e eu sou um reles mortal aqui que estou condenado ao inferno. Não foi isso que ele quis dizer quando ele falou isso. Ele quis dizer, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro, eu sou, eu também sou, eu, caminho, entendeu? Então, eu sou o caminho, então eu tenho que me autoconhecer, certo? E eu tenho que me conectar à minha verdade. Quando eu me conecto com a minha verdade, com a minha essência, eu me conecto com a verdade divina. Você vai conseguir conectar com a verdade divina se você for uma pessoa que finge, se você for uma pessoa que mostra ser uma pessoa que você não é, se você mente, se você engana, você vai estar conseguindo conectar com a verdade divina, com a verdade do nosso Deus? Não vai. Você vai conseguir conectar com o mundo espiritual, vivendo na mentira, no engano? Não vai. Então, a conexão com a verdade vai te levar às verdades das coisas como elas realmente são, e não como o nosso ego quer que seja. Tá certo, meus amores? Então, essa é aqui a mensagem que já está por mais longa, né? Por dia mais longa, do grupo 1. E já sabem, deixe um comentário se essa mensagem falou com você, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações, hypem o vídeo também, que é importante, né? Ativem as notificações para vocês ficarem aí conectados às próximas mensagens que eu vou estar canalizando aqui para vocês, tá bom? Gratidão, e agora nós vamos para o grupo 2. Vamos lá, grupo 2. Vamos para o grupo 2. Cristal Lilás. Mentaliza aí a situação de vocês. Grupo 1, se você veio diretamente no grupo 2, o grupo 1 falou muito sobre relacionamento, tá? Então, se você tem alguma questão aí sobre relacionamento amoroso, assista a opção 1 também. Uau, já saltou 2 cartas aqui. 3 cartas, mas tá confuso. Só pra gente entender, então, tem uma mensagem aqui. Temperança, lua e papa. Esse assunto está começando a ficar bem constante aqui no meu canal, gente. A espiritualidade está querendo falar aqui de ilusões, de falsas percepções, de falsas ilusões sobre espiritualidade. Ruptura de paradigmas aqui, tá? Carta da Lua fala de medos inconscientes que nós carregamos, de ilusões, e que pode ser aqui medos relacionados à religião. Você pode carregar medos relacionados à religião. Como que a gente carrega medos? Porque as religiões, a maioria das religiões que nós temos por aí, que nós, né, fomos doutrinados nessas religiões, elas nos ensinaram a ser pessoas que vivem, né, nessa questão no medo. Medo do inferno, por exemplo, medo de ser castigado, o medo. Tem padrões inconscientes que vocês carregam aqui relacionados a isso, tá? Grupo 2. Grupo 2. Crenças religiosas que você carrega sobre medos. Medos de ser, medo do castigo de Deus, medo que Deus vai te punir, medo que Deus vai te mandar para o inferno se você fizer certas coisas. Então, essas crenças precisam ser rompidas, limpas do seu inconsciente, tá bom? Padrões aí de medo relacionado a crenças religiosas. Busque a sua espiritualidade, busque desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua intuição, desenvolver as suas percepções, tirar as suas próprias conclusões sobre os assuntos, não aceite verdades absolutas que venham de fora de você.
né? Perceba, estuda sobre espiritualidade, aprofunda a conexão com a sua espiritualidade, desenvolva a sua intuição para você sair dessas crenças do medo, tá? Porque o medo é uma frequência de baixíssima vibração, tá? Pessoa que vive no medo, ela vive estagnada, ela não sai do lugar. Por quê? Porque o medo não deixa, o medo paralisa, né? Então você vai sempre viver dentro daquele quadrado, daquela zona de conforto, porque você tem medo de dar um passo fora, né? E aí, medo de quê? E aí eu pergunto, medo de quê? Né? Porque alguém disse alguma coisa e você acreditou que é verdade. Vamos ver então as energias aqui do seu campo vibracional. Você sabe o que é um campo vibracional? O seu campo vibracional, seus corpos sutis, você já sabe o que é isso, consulente? Pesquisa, campo vibracional. Você tem um campo vibracional, um campo energético ao seu derredor, tá? Você não é só esse corpo físico. Você tem 7 corpos sutis que nos ligam, né? 3 corpos que nos ligam à matéria e 3 corpos que nos ligam ao mundo espiritual, tá? E um que conecta os 2 mundos, por isso são 7 corpos sutis. Vamos ver aqui então. Roda da Fortuna. Espiritualidade, nossa, julgamento. Julgamento saiu também no mesmo lugar, na mesma posição, na primeira opção, tá? Então, vocês estão sendo conduzidos aqui para um despertar espiritual, grupo 2. Grupo 2, vocês estão passando por muitas dificuldades, né? Olha aqui, o Papa veio, tá vendo? Grupo 2 aqui é o grupo daquelas pessoas que estão passando por grandes desafios, por grandes dificuldades, grandes turbulências, né? Por quê? Porque vocês estão sendo levados para um despertar espiritual. Então, como se vocês tivessem... Imagina, estão sendo jogados de um lado para o outro. A vida está jogando vocês aqui de um lado para o outro. Tem muita coisa, muita instabilidade emocional, muitos conflitos dentro dos relacionamentos, né? Muitas situações aqui que estão sendo reviradas na sua vida de cabeça para baixo. Porque é a partir desses acontecimentos que você vai despertar espiritualmente, tá? O julgamento, que fala do chamado. Você tem que resolver muitas coisas aí que você tem mal resolvidas. Vamos ver o que mais. Pra gente começar a mensagem aqui. O Papa fala muitas vezes de crenças limitantes. E aqui tá numa posição, olha só. Grandes lições espirituais que você tá vivendo nesse momento, consulente. Então, se você tá passando por desafios, por dificuldades, por situações de muita instabilidade, de muita ansiedade, de muito conflito interno, principalmente muito desconforto interno, né? É porque você precisa fechar alguns ciclos aqui, porque o despertar já está acontecendo dentro de você. O despertar espiritual não é algo confortável, gente. Carta do diabo, tá? O despertar espiritual não é algo confortável. Todo mundo acha, meu Deus, que o despertar espiritual é uma coisa incrível. Nossa, que sensação maravilhosa. Na hora que começa... Ela começa um caos. Nossa vida vira um caos, vira de cabeça para baixo. Então você começa a questionar tudo. Como você sabe que você está no despertar espiritual? Provavelmente você está questionando tudo ao seu redor. Você está questionando o seu trabalho, você está questionando os seus relacionamentos, você está questionando o lugar que você vive, você está questionando a forma que você vive, você está questionando as suas preferências, você está questionando tudo na sua vida. E parece que nada faz mais sentido para você. E você, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que está acontecendo? O que está de errado com você? Não tem nada de errado. Você está passando por um despertar espiritual, da qual é um divisor de águas na sua vida, porque você vai precisar fechar ciclos aqui do passado. Você vai precisar deixar situações e pessoas para trás, para que você siga na sua nova jornada. E se você é uma pessoa que é muito apegada, uma pessoa enraizada em crenças, se você é uma pessoa enraizada em apegos às coisas, isso vai ser tirado, porque é isso que acontece no despertar espiritual. Nos é tirado todas as nossas bases, todas as nossas estruturas, para que a gente consiga se ver como esse ser espiritual, né? Que não aquele ser humano que vive a partir das estruturas que a gente cria, né? Que a gente não tem que ter um trabalho fixo aqui, eu tenho que trabalhar 30 anos nessa empresa, eu tenho que ter uma casa para morar, um carro para eu me sentir seguro
né? Eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter pessoas ao meu redor, amigos. Então a gente constrói a nossa vida na matéria a partir dessas supostas estabilidades que a gente, né, que dão pra gente como padrão para você viver. Então eu tenho uma casa, eu me sinto seguro, tenho onde morar. Eu tenho essa família, eu tenho essas coisas aqui que eu me apego, mas só que dentro do despertar espiritual você é virado de cabeça para baixo, literalmente, e você começa a questionar tudo isso. Se realmente tudo isso faz sentido, se esses apegos faz sentido, se essa forma de você estar no mundo faz sentido. Então você começa a questionar, ok? Por quê? Porque o despertar subentende que a gente inverte. O despertar é o divisor de águas que você inverte a sua visão. Então você só tinha uma visão para a vida na matéria. Então você olhava só para as estruturas da matéria. Como eu vou me estabilizar na matéria, como eu vou ficar bem na matéria, como eu vou ser feliz na matéria, onde eu vou começar, eu vou ter realização na matéria, felicidade na matéria. E aí vem o despertar espiritual e divisor de águas. Acabou. Você inverteu. É como se você, quando você estava olhando para baixo e vendo só o mundo material, agora você está olhando para o mundo espiritual. E no mundo espiritual não tem nada disso. Não tem estrutura, não tem estabilidade, não tem segurança, não tem onde você se apegar, não tem onde você se agarrar. O mundo espiritual é para você se ver como um ser espiritual. É você se vendo a partir de um ponto que você sabe que você faz parte do todo. Logo, você não, ao passo que você não está ligado a nada, conectada a nada, você está conectada a tudo, mas não conectada a tudo materialmente. Para eu segurar esse cristal aqui na mão e segurar, eu estou apegada a ele fisicamente, matéria. Eu tenho apego a isso, apego, eu seguro. No mundo espiritual, você não vai conseguir nem pegar esse cristal, sua mão vai passar direto, né? É energia, é tudo energia. Então a energia passa por você e vai, passa por você e vai embora, passa por você e vai embora. A gente não consegue. Né? O mundo espiritual não tem como eu sustentar com a minha energia espiritual essa pedra. Eu só sustento ela com a minha mão física, ok? Então, quando você inverte, agora você olha para o mundo espiritual. E aí, você quer ver o mundo espiritual como se fosse a matéria? Não vai funcionar. O mundo espiritual é instabilidade. O mundo espiritual é insegurança. O mundo espiritual é incerteza. O mundo espiritual é tudo. Aparentemente. Eu não estou dizendo que é assim, mas quando você olhar, você vai ver tudo isso. Por quê? Porque você está acostumado a olhar para o mundo da matéria, do mundo concreto. E o mundo espiritual não tem nada concreto. Quando você começa a viver a sua espiritualidade, você percebe. Aí você percebe que você não tem controle de nada, você não tem estabilidade, que você não tem estrutura mais, né? Uma hora você pode ser jogado para viver uma experiência aqui, daqui a pouco você é jogado para viver outra experiência ali. Mas só que você entendeu. Quando você é jogado entre aspas, tá, gente? Nós somos conduzidos, levados, né? A viver experiências e a partir do momento de viver essas experiências, ser completamente desapegado disso. Você pode construir uma casa para você e você termina de construir a casa, um exemplo aqui. Você terminou de construir a casa e fala, agora eu vou morar dentro dela. Nossa, agora eu tô seguro. Aí o mundo espiritual fala assim, não, tira a casa. Entendem? Que é pra gente aprender a desapegar, pra gente aprender a não sermos apegados a nada. Aí tem uma relação que você se apegou e você tá apegado a esse relacionamento, a essa pessoa, você tá aí grudado, meu Deus, essa pessoa é a minha estrutura, a minha estabilidade, essa pessoa que às vezes até o sustento, né? A pessoa te sustenta, te ampara, tem a estrutura emocional, estrutura material, estrutura para você, aí a vida vem e tira a relação de você. Acabou. Cadê a sua estrutura? Cadê a estabilidade? Cadê a segurança? Cadê as certezas? Cadê o para sempre? Cadê? Não tem. Então, a ruptura de paradigmas, a ruptura de crenças é o divisor de águas aqui no despertar espiritual para vocês do grupo 2, tá? Então, esqueçam tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje. Esqueçam tudo aquilo que vocês viveram até hoje, que vocês consideravam como verdade absoluta, ou que vocês consideravam como sendo conceitos de estabilidade, de segurança, de estrutura, de conforto. Abram mão. Por quê? Porque vai vir uma nova história para vocês. O despertar é isso. Vocês vão construir uma nova história para vocês. E nessa nova jornada, nessa nova história que vocês vão construir, vocês vão ter que estar livres dessas crenças que vocês carregavam, de como as coisas devem ser. Tá certo? Então, nós podemos, sim, atender ao chamado, seguir ao chamado, romper as crenças,
né? Romper os paradigmas, as barreiras, romper os medos, as inseguranças. E nós podemos mergulhar aqui na carta do mundo, que é uma carta de plenitude, olha só, tá vendo? Você tá vendo que a pessoa, ela tá aqui, ela tá sustentada por alguma coisa? Ela tá com o pé aonde? No ar. Onde que ela tá sustentada? Na matéria? Não. Ela tá sustentada no mundo espiritual. A minha base, a minha estrutura, ela tem que ser, a sustentação tem que ser o mundo espiritual. Por isso a necessidade de conexão espiritual aqui. Grupo 2, recado importante para vocês. Vocês têm dons para serem desenvolvidos, tá? Vocês têm dons para serem desenvolvidos aqui, junto à espiritualidade, do qual vocês podem vir aqui também a inspirarem outras pessoas. Tá certo? Mas vocês vão precisar fazer a jornada de vocês. Vocês têm que fazer a jornada pessoal de vocês antes de vocês sair por aí. Eu quero ajudar as pessoas. Não adianta nada alguém que quer ajudar outras pessoas, mas se a pessoa ainda não está curada, a pessoa está toda quebrada, ela vai se quebrar junto com todo mundo. Tá certo? Então, a preparação aqui para que vocês possam... E aí o vizinho começou a obra aqui, gente. Tá? Esses dias o vídeo vai ficar com barulho de máquina, porque estão reformando aqui o apartamento do lado. Entendeu? Então, você vai estar... a sua vida pode estar um caos nesse momento, mas esse caos vai te levar a ficar nessa energia de alguém que está sustentado, na base espiritual e não no mundo da matéria. Tá certo? E eu não estou dizendo que não é importante a gente ter a nossa estrutura, a nossa estabilidade na matéria, porque é sim importante, mas não é a única coisa. É isso que a gente tem. Por isso que a gente é revirado assim de cabeça para baixo nos nossos despertares espiritual. Por quê? Porque é para a gente aprender. Eu primeiro preciso me ver como esse ser espiritual que nós somos. Primeiro eu preciso me enxergar como um ser espiritual, me desapegar da matéria, do mundo material, para poder eu entender como que as coisas funcionam. Tá certo? Tem uma teoria que a gente estuda, que é assim, a nossa alma, ela tem uma visão das coisas. E isso tem até simbolicamente representado no Egito pelas pirâmides invertidas. Vocês já ouviram falar? Então, quando tem uma pirâmide que está com a ponta para baixo, uma pirâmide com a ponta para baixo e os 4 lados para cima, ela está invertida, ok? Então, dizem que é assim. Entre o mundo espiritual e o mundo da matéria, existe uma inversão. Então, quando o nosso espírito ele encarna aqui na matéria, há uma inversão da percepção. Então, por isso que aí a gente fica com nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos 5 sentidos totalmente voltados para o mundo da matéria. Então, a gente está com a pirâmide com a ponta para baixo, só olhando para a matéria, vivendo a experiência da matéria. Nossa realidade é a matéria e para nós... Só que existe uma sementinha dentro de nós, um chamado, que a gente está sempre olhando para o céu, né? Percebem que a gente está sempre olhando para o céu e sentindo saudades de alguma coisa? Então, essa sementinha que tem dentro de nós, que faz com que a gente se conecte, olhe para cima, olhe para o céu e se sinta, às vezes, até saudoso de algo que a gente nem sabe o que é, com saudade de uma conexão maior com algo que a gente não sabe o que é. Esse fato de a gente olhar para o céu e sentir saudade, falta dessa conexão, é exatamente essa conexão com o nosso lado espiritual. E aí, para eu me conectar com o mundo espiritual, eu tenho que inverter a pirâmide, colocar a ponta da pirâmide para cima. E aí, quando a gente coloca a ponta da pirâmide para cima, as bases 4 significa a estrutura da matéria, né? Então, eu tenho 4... A mesa não tem 4 pernas, né, para poder sustentá-la como base, então é a ponta da matéria. E aí aí essas 4 bases da matéria vão subindo para cima, para a ponta da pirâmide, lá em cima só um, ok? Então essa é a visão do mundo espiritual. Aqui na matéria eu preciso ter, a cadeira precisa ter 4 pernas, a mesa precisa ter 4 pernas para ter estrutura. No mundo espiritual não, é um só, é uma perna só, é um lugar só. E aí ela fica aqui presa no ar, tá vendo? Porque no mundo espiritual a nossa sustentação é diferente do mundo da matéria. Então, por isso a inversão a gente tem que inverter a nossa visão das coisas. Para que a gente possa inverter essa visão de como é o mundo espiritual,
A vida vem, ó, coloca na roda da fortuna, tá vendo? A roda tá girando aí, o homem com cabeça de animal que tá aqui embaixo sendo esmagado, uma cobra aqui do lado, o leão lá em cima com cabeça de esfinge. Tá tudo revirado, né? Tá tudo revirado, tudo misturado. A gente está sendo levado aqui, jogado de um lado para o outro num bom sentido, né? Obviamente. Para que você vá se encontrando em cada parte dessa. Que você vá se entendendo até você ficar aqui. Ah, entendi o mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo que é tudo uma coisa só. Não tem onde eu me sustentar. É uno. É o todo. Então, eu vou ter que... Aí, para eu desenvolver isso, eu vou ter que desenvolver o quê? Confiança. Eu vou ter que confiar. Eu vou ter que deixar de ser aquela pessoa ansiosa, controladora, que quer saber já o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Eu vou parar de olhar o tarô para saber do futuro. Jaina, veja aí nas cartas o meu futuro. O seu futuro não está escrito, ser de luz. Você está escrevendo o seu futuro hoje, agora, nesse exato momento, nas escolhas que você está fazendo para a sua vida. O seu destino está sendo traçado, como a gente costuma dizer, né? Nosso destino está sendo traçado a partir das nossas escolhas agora, nesse momento. Entendeu? Então não existe um destino já pronto. Nossa, minha alma reencarnou aqui, já tem, tá aqui. Tá aqui toda a minha trajetória. Tá aqui o livro da minha trajetória na Terra. Eu vou percorrer isso, aquilo e tal, né? Depois eu morro. Pronto, acabou. Quem dera que fosse assim, né? Entendeu? Então a nossa jornada aqui na Terra vai sendo conduzida. Obviamente temos algumas coisas que a gente precisa viver. E os acontecimentos vão nos levando a viver essas situações, né? De forma ali intuitiva. Mas a decisão da escolha que nós fazemos é o que vai definir o nosso futuro. É o que vai definir esse suposto destino. Baseado nas nossas escolhas que nós fazemos. Tem pessoas que podem ter reencarnado com alguns contratos de alma que nós chamamos de serem pessoas super iluminadas aqui, de serem inspiração para outras pessoas, de fazerem coisas maravilhosas. Mas quando chega aqui a pessoa não escolhe nada disso. Quando chega aqui a pessoa só quer ir lá beber, usar drogas, se divertir com outras pessoas, né? Fazerem sexo de forma promíscua, de qualquer jeito. Então a pessoa pode escolher esse caminho e não ser o ser iluminado que ela se propôs a ser quando ela reencarnou. Entendem? Então tem questões de decisão, de escolhas, que envolve também ali o traçado do nosso destino. As escolhas que nós fazemos, eu escolho estar fazendo essa leitura aqui agora para vocês, ou eu escolho estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, sei lá, tá numa festa, me divertindo, bebendo, enchendo a cara. A gente pode fazer isso? Pode, eu acho que pode. Mas se eu escolher viver isso todos os dias, quer saber, eu vou só curtir a vida. Eu vou só curtir a vida, vou só viver um momento. Então, eu não vou fazer nada disso que eu tô fazendo aqui. Porque isso aqui precisa de concentração, precisa de foco, de dedicação, de estudos, né? Precisa de um tempo, demandar muito tempo da minha vida para eu trazer essa leitura para vocês. Mas assim, não é questão de ser certo ou errado, é a questão de escolha. Então eu escolho estar aqui fazendo essa leitura e eu escolho não estar lá, né? Vivendo a vida doidado. Entendem isso? Então, as escolhas que nós fazemos determina. E esse o momento que vocês estão vivendo agora, se for um momento muito confuso, muito cheio de muita confusão, é porque está na hora de vocês começarem a escolher o caminho que vocês querem seguir e não serem mais levados pela roda. Está na hora de você decretar o que eu quero realmente para a minha vida e você se comprometer com o seu caminho. Para muitos aqui tem um caminho, uma jornada espiritual para percorrer. Você vai se comprometer com esse caminho e você vai focar nisso, sabendo que você está cumprindo um propósito que a sua alma se propôs antes de você reencarnar. E que isso vai trazer para você o quê? Iluminação. Sabedoria, conhecimento, acesso às energias que você jamais pensou que você teria. Então, é uma questão de escolha aqui. Sair do caos, você sai do caos, que é onde você acha que está tudo desgovernado, tudo descontrolado, tudo perdido aí, está tudo de cabeça para baixo, e você escolhe o todo. Me conectar com o mundo espiritual, porque no mundo espiritual nós somos uno.
E eu posso ficar em plenitude, assim, que nem essa moça aqui, estou em plenitude, e tal, em total plenitude, né? O mundo está girando aí ao meu redor. Furacões, tsunamis, terremotos, maremotos, tudo que está acontecendo aí, tufão, né? Ciclones, tá tudo aí rodando, girando aí, tá na Terra, tá tudo no caos, tá tudo girando, mas eu estou aqui, né, com a minha espiritualidade em plenitude, plena, tá? Vamos ver o que mais aqui nós temos para o grupo 2, cristal lilás. Nove de paus, cansaço, exaustão, muitas batalhas aqui, muitas lutas, né? O 6 de paus muitas vezes fala de vitória, fala de reconhecimento, tá? Nós teremos o representante aqui, o arquétipo do 6 de paus, representa alguém que vai para a batalha. É o soldado que vai para a batalha, que vence a guerra e volta como vitorioso com os louros da vitória. Tá vendo? Com a coroa da vitória. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, vale a pena? Super. Percorrer a jornada do eremita, vale a pena, tá? Fazer a nossa jornada, vale a pena. Nenhuma outra experiência na matéria vai substituir a recompensa de uma jornada que nós fazemos de autoconhecimento e expansão da consciência, que nos leva a esse estado de despertar, o despertar que nos leva a um estado de iluminação, na verdade. É o despertar, julgamento, que nos leva a um estado de iluminação, de plenitude, carta do mundo, tá? Vitória, 9 de copas, né? Então nós temos 9 de paus, que fala de cansaço e exaustão, mas é como se nós ainda precisássemos continuar na nossa jornada. Eu tô cansada, Gina, eu tô exausta, não aguento mais, é muita coisa acontecendo. Segura um pouquinho, você vai ter vitória, tá? Você vai celebrar, carta 9 de copas fala de celebração, fala de comemoração, de você levantando as suas taças. Olha quantas taças você vai conquistar aqui, ou que já está conquistando dentro da sua jornada, tá? Bate o cansaço, a exaustão, bate, cansaço, exaustão, meu Deus, essa jornada não acaba nunca, meu Deus, socorro, entendeu? Mas, a gente renova as nossas forças, a gente pode usar lá o versículo de Isaías, né? Onde diz que o Senhor nos dará asas como águia, né? E renovará as nossas forças, não sei se é Isaías 40, 31, o Senhor renovará as nossas forças como asas como águia, né? Eu vi uma águia aqui em algum lugar. Aqui, né? A fênix renascendo das cinzas. Aqui é um falcão, águia, fênix, tudo é a representação da mesma coisa, tá? Ah, tá aqui. Acho que essa aqui é a águia. A águia, o leão. É o boi, o leão, a águia e o anjo, né? É isso aí mesmo. Também que eu tinha visto a águia aqui. Aqui eu acho, não sei se é águia, falcão. Rei de espadas. O rei de espadas, o lado luz do rei de espadas fala muito de nós agirmos com justiça. Agir com justiça, para mim, significa agir com a minha verdade. Entende? Significa eu usar da minha razão, da minha consciência maior. Que eu falo que razão da consciência maior é diferente da razão da lógica, né? A justiça da lógica material. Então, é como se vocês precisassem agir com justiça
em relação a vocês, em primeiro lugar, lembre-se sempre disso. Agir com justiça, agir de forma correta com vocês mesmos e em relação ao mundo também. Tá certo? Mas a partir de uma consciência maior, não a partir da mente lógica, tá? A carta fala também de nós não controlarmos, não querer controlar as coisas, né? O Rei de Espadas, no lado sombra, ele pode falar também de pessoas que querem controlar as coisas, né? Querem conduzir tudo de forma mental, lógica, tá? Sete de copas. Vocês podem estar vivendo um verdadeiro caos na vida de vocês. Sete de paus. Tá? Vocês podem estar vivendo rainha de copas. Vocês podem estar vivendo um caos agora na vida de vocês. Pode estar tudo de cabeça para baixo. Vocês podem estar com 1000 coisas na cabeça de vocês, achando que vocês têm que tomar decisão e fazer escolhas e não sabem o que escolher. Tenho 300 coisas aqui, gente, eu não sei o que fazer. Não sei para que direção que ir, se vou para a direita, se vou para a esquerda. Não sei qual opção que eu escolho. Existem muitas situações na vida de vocês e isso foi colocado de propósito na vida de vocês, para que vocês, a partir dessa luta interna, do não saber, se vou para a esquerda ou vou para a direita, para que vocês, a gente está sendo lapidado aí, a gente está sendo lapidado, está sendo treinado, entendeu? Então, como eu aprendo a escolher? Adivinha como é que a gente vai aprender a fazer escolhas, a tomar decisões? Lembra que eu falei nessa leitura aqui, que dependendo do que nós viemos viver aqui na Terra, dependendo da nossa decisão que nós tomamos, da escolha que nós fazemos, nós mudamos o nosso destino? Então, é isso que a vida está fazendo com vocês. Roda da fortuna. A roda da fortuna coloca vocês dentro dessa roda, literalmente. Vocês ficam girando. E vocês aqui com muitas coisas na mente, na cabeça, muitas opções. Mas são tudo aí... O 7 de copas, sabe o que representa? Que todas as escolhas que você tem que fazer hoje, que você acha que você tem que fazer hoje, são tudo ilusão da sua cabeça. Tá nas nuvens, olha aqui, ó. Nuvem fala de ilusão, ó. Tudo ilusões criadas pelo seu ego. Na verdade, a escolha que você tem que fazer é uma só. A escolha que você tem que fazer é uma só. É o caminho da carta do mundo, da plenitude, da realização. E principalmente da entrega e confiança no mundo espiritual. Só isso você tem que fazer hoje. O que você tem que escolher hoje? Escolha o mundo espiritual. Escolha a sua jornada espiritual. Escolha o seu caminho guiado pela sua espiritualidade. Ai, Geina, eu não sei. Meu Deus, fecha os olhos, respira profundamente e fala assim, Deus, se você quiser falar com Deus, da forma que você fala, que você ora, você fala, Deus, olha, eu não sei. Eu não sei como as coisas vão acontecer, como elas vão desenrolar. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, eu não sei o que vai acontecer com todas essas coisas que eu tenho ao meu redor. Mas eu me rendo, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu confio nos meus guias, nos meus mentores, eu confio no meu anjo da guarda e peço que os mesmos me ajudem nessa jornada, nesse caminho. E que eu receba as orientações necessárias para o momento, para hoje. Lembre-se, as orientações elas vão vir para cada momento. As orientações não vão vir já para você resolver a sua vida inteira. O que você precisa resolver hoje? Peça a orientação. Senhor, me alinha com aquilo que eu preciso para resolver minha vida hoje. E amanhã você faz a mesma oração novamente. Que eu seja alinhado com as coisas que eu preciso para seguir a minha jornada. Aquela jornada que a minha alma escolheu antes de reencarnar. Porque o nosso eu superior, ele sabe. O nosso eu superior, a nossa alma, ela sabe o que ela veio fazer aqui na matéria. Ela sabe. Por isso que nós temos que nos conectar com o nosso eu superior, com a nossa alma. Porque a nossa alma sabe o que nós viemos fazer. Agora, o nosso ego, aquilo que a gente se deixa levar aqui na matéria, pelas ilusões, pelas aparências, pelos enganos, nos faz pensar que a gente tem que viver outras coisas que não estão alinhadas com a nossa alma. Entendido, grupo 2? Então, a conexão espiritual, isso nos oráculos que a gente estuda,
No oráculo que está em inglês, eles falam de surrender. A minha pronúncia em inglês você já sabe, né? Péssimo. Significa o quê? Se render. Eu me rendo. Eu me rendo à minha jornada espiritual. Eu me rendo a ser guiado pela minha espiritualidade. Eu me rendo. Eu vou deixar o meu ego, vou botar meu ego né? Vou pegar meu ego e colocar ele numa caixinha, numa gaiola. Ele não vai ter mais domínio sobre a minha vida. Eu vou me render a essa jornada espiritual. Eu vou deixar minha alma me guiar aqui. É isso. Mensagem final aqui para vocês. Porque vocês resistem muito. Resistência, tá vendo? 7 de paus. O 9 de paus também pode ser resistência, ó. Pessoas que já estão aqui batendo cabeça, né? Dando murro em ponta de faca, como a minha mãe falava. Pessoas que ficam insistindo, dando murro em ponta de faca, resistindo, olha, se protegendo, evitando, querendo controlar com a mente, vivendo as ilusões. E resistente. Você precisa o quê? Se render. Se renda. Faça uma pequena oração, conecta. Você fala, meu eu superior. Se você quiser falar Espírito Santo, meu eu superior. Se você quiser falar Deus, né? Você fala como você quiser. Mas você se coloca como, estou aqui. Eis-me aqui. Ajuda-me a percorrer essa jornada da qual minha alma veio cumprir aqui na matéria. Uau, expectativas, milagres. Fala de milagres, expectativas. Deixa eu traduzir para vocês aqui, porque rapidinho. Esperando milagres, né? Significa isso, esperando milagres. Milagres estão florescendo em minha vida. Então aqui essa carta vem falando de nós estarmos esperando milagres. E os milagres vão florescer na sua vida. Confia, acredita. Se renda. Tá? Quando a gente se entrega, quando a gente se rende, a gente começa a ver os milagres acontecerem. Porque tem tantas... Assim, eu percebo que muitas vezes a gente fica ali insistindo com a força do braço, lutando, querendo controlar com a mente, com a razão, com a lógica, né? Com a força do braço. E a espiritualidade só estava dizendo assim, olha, relaxa, tá? Confia, se entrega. E os milagres virão até você. Tudo vai fluir naturalmente. Acredita nos milagres, ser de luz. Confia, tá? Você vai ficar seguro, você não vai ficar nessa roda. Você não vai ficar perdido. A sua vida não vai acabar, não vai acontecer nada desse terror que a sua mente cria a respeito das coisas, nada. Vai ficar tudo bem. Apenas confia e se renda à sua jornada. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu tenho aqui para o grupo 2. Espero ter ajudado, ter levado uma luz. E você já sabe, deixa um like para mim como forma de gratidão. Se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações. Hypa o vídeo também, que agora é bem importante esse negócio de hypar. Meu Deus, o que mais que o YouTube vai inventar pra gente aqui? Mas hypa o vídeo aí, ajuda o canal, tá certo, meus amores? Vamos ajudar aqui ao canal as mensagens chegarem para outras pessoas, porque, modéstia à parte, eu sinto que tem muita coisa aqui que às vezes é importante e que muitas pessoas às vezes estão precisando ouvir algo que foi dito aqui, tá? Eu canalizo mensagens da espiritualidade e conto com vocês, com a ajuda de vocês para levar essa mensagem a outras pessoas. Eu sei que a espiritualidade também faz a parte dela e leva para a pessoa que precisa ouvir no momento, mas com a ajuda de vocês pode chegar a mais pessoas, tá bom? Gratidão a todos, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Gratidão.